sobre Jesus, sempre sobre Jesus. Mas o tema de hoje que eu quero falar é sobre Jesus não muda, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7 até o 9. Que diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimento que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Senhor, nesta noite, Pai, estamos aqui mais uma vez diante da sua presença, para te buscar e te engrandecer, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu peço que nesta noite, Senhor, o Senhor esteja atento a este lugar, pois mais uma vez, Senhor, estaremos aprendendo da sua palavra. E peço que o Senhor venha abrir a nossa faculdade mental para aprender e entender da sua palavra. Senhor, me usa conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E todos que estão aqui entendam a sua palavra. Amém. Glórias a Deus. Estamos mais uma vez para aprender sobre o nome de Jesus. E aulas anteriores nós falamos sobre este nome. Primeira vez foi o pastor que iniciou a palavra do Senhor, falando sobre Jesus e como ele era e como as religiões viam ele. Viam ele como uma força, viam ele como um profeta, viam ele de várias formas, mas não viam ele como um Deus, como nós. Nós vemos Jesus como ele foi 100% homem e 100% Deus. Para nós, ele é isso. 100% homem e 100% Deus. 100% homem, ele foi filho de Maria. 100% Deus, ele foi pai de Maria. Como homem, ele teve sede. Mas como Deus, ele disse: vinde a mim e bebam da água da vida. Como homem, ele morreu. Mas Deus não morre. Como Deus, ele ressuscitou. Como homem, ele teve mãe e não teve pai. Como Deus, ele teve pai e não teve mãe. E o segundo, falamos sobre o poder do nome de Jesus. Quando comecei. Aí falei como ele herdou. Falei quando ele foi gerado. Depois disse como ele recebeu o nome. Por herança, doação e conquista. E depois falamos também a autoridade do nome de Jesus, que foi dada por Deus. Que ele recebeu este nome por Deus. E a última que nós falamos na aula passada, retrasada, o nome de Jesus na oração. E falamos que ele mesmo ensina sobre oração. Aí ele ensina também 4 verdades sublimes sobre a oração. E hoje vamos falar sobre Jesus. Ele não muda. Ele é o mesmo. E baseado nesses 3 versículos que acabei de ler em Hebreus capítulo 13, do 7 até o 9, iremos entender um pouco sobre esse Jesus, que foi ontem, que é hoje, que é eterno. A declaração em Hebreus 13, 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, fala sobre a sua divindade, ao destacar 2 dos seus atributos. Primeiro, imutabilidade. Segundo, eternidade. Vamos ver em Tiago,
Tiago, capítulo 1, e versículo 17, que diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aqui Tiago, ele está dizendo da imutabilidade de Jesus, que ele não muda, que ele é o mesmo, ele não muda. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, vai dizer o seguinte, vai falar sobre a eternidade. Que diz assim, ó: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então aqui Isaías está dizendo que Jesus, ele é eterno porque ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Deus é imutável e eterno. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eterno, então quer dizer que Jesus também, ele é Deus. Isaías 9 fala, 9:6, que ele é o Pai da eternidade. Em Atos capítulo 3, versículo 15, ele vai falar que Jesus, ele é o autor da vida. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 20, vai dizer que ele sempre existiu. Em João capítulo 1, versículo 14, vai dizer que ele criou todas as coisas. Em Mateus 28, versículo 20, ele diz que ele prometeu que estaria conosco para sempre. Então temos vários versículos, várias pessoas dizendo sobre isso, sobre a imutabilidade de Jesus e sua eternidade, que ele é eterno. Jesus Cristo é o mesmo. O autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo em um texto onde fala sobre divisões sociais, morais e espirituais do crente. No contexto imediato do livro que lemos em Hebreus, vamos voltar lá em Hebreus. Desta frase, o escritor menciona duas situações opostas. No versículo 7, ele fala sobre imitar. Vamos lá, capítulo 13. Diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Então, no versículo 7, ele está fala acerca dos bons exemplos dos líderes que ensinam a palavra de Deus ao seu povo. No versículo 9, que diz assim, ó: não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimento que de nada aproveitam os que eles se entregam. Aqui ele está falando no versículo 9, ele adverte o crente contra as ações daqueles falsos profetas ou líderes que tentam infiltrar doutrina estranha dentro das igrejas. Essa declaração se analogia com duas situações. Tanto como imitar o bom exemplo, como se afastar daqueles que tentam colocar doutrinas estranhas dentro das igrejas. O escritor aos Hebreus, ele está tentando dizer isso nesta passagem. Um escritor que não conhecemos, ele está tentando dizer essas verdades para você imitar
daqueles bons pastores e para você fugir daqueles que tentam colocar uma doutrina totalmente estranha dentro da igreja. Foi justamente nesses dois conselhos que o escritor afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi nesses dois contextos. Conselho que ele afirma que Jesus Cristo, ele não muda e ele é eterno. E diz assim, ó: isso significa que essa declaração pode ser bem uma conclusão do versículo 7 ou uma introdução do versículo 9. Então ele está dizendo aqui que isso pode ser uma conclusão, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode ser uma conclusão no versículo 7 ou uma introdução no versículo 9. Jesus Cristo é eterno. Para nós começarmos a entender um pouco sobre o escritor está tentando dizer para nós aqui. Se o escritor escreve que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, em conexão com o versículo 7, ele diz assim, ó: então ele constata a eternidade de Cristo com a temporalidade dos homens de Deus. Então, se ele pega o versículo 7 e compara a eternidade de Jesus Cristo com a temporalidade do homem de Deus, ele começa a ver que os bons homens de Deus, eles vão e vêm. Pessoas boas vão, pessoas boas morrem. Então o que acontece? Que essas pessoas, elas mudam. Essas pessoas podem vir e podem ir. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele permanece. Jesus Cristo, ele é o mesmo, independente das variações, independente das mudanças que possam acontecer no decorrer da história, no decorrer do momento. Não muda. Ele é sempre o mesmo. Jesus Cristo, imutável. Falamos sobre que ele é eterno. Agora vamos ver. Se o escritor escreve que Jesus Cristo é o mesmo, e se estiver relacionado ao versículo 9, então o objetivo do escritor é contrastar as variedades. As variedades de ensinamentos com imutabilidade de Jesus. Não vos deixei levar ao redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique, graça, e não com alimento que nada se aproveita o que eles entregam. Então aqui no versículo 9, como uma introdução, está dizendo que Jesus Cristo, ele é eterno e ele não muda, independente das variedades, das coisas que possa acontecer, dos ensinamentos que falam, que dizem a respeito dele, porque naquela época o maior objetivo daqueles líderes era atacar a pessoa de Jesus. Então o que eles queriam era distinguir, ou era extinguir aquilo que o Senhor tinha feito. Aquilo que o Senhor fez, eles queriam neutralizar a sua obra redentora. Isso era a função e objetivo daqueles líderes daquela época. Era mostrar ou tentar provar para aqueles irmãos que Jesus Cristo, ele não era Deus, ele não foi 100% homem. Era isso que eles queriam fazer naquela época. E o escritor, ele está tentando dizer e alertar o seu povo sobre isso. Ele está tentando alertar a sua igreja sobre essas coisas que ele escreve, para que para nós hoje, que estamos aqui, lêssemos
e começarmos a entender e a compreender que Jesus Cristo, além dele ser eterno, ele não muda. Ele não muda de forma alguma. Tiago mesmo disse que todo dom perfeito vem do alto, onde não há sombra e nem variação. Não há mudança nenhuma em Jesus. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e eternamente. Quer dizer, passado, presente e futuro. Então, tanto no passado, como no presente, como no futuro, ele é o mesmo. Ele não vai mudar. Ele sempre será o mesmo. Se começarmos a andar dentro da Bíblia, começarmos a vasculhar a palavra de Deus, vamos ver que Jesus, ele esteve no Velho Testamento de uma forma oculta, o qual ele não poderia ainda dizer que ele era Jesus, porque não era ainda a sua dispensação, não era o momento dele falar, eu sou Jesus. Vemos um exemplo que quando Moisés, ele se depara aquela sarça ardente, a Bíblia fala que ele pergunta para Deus, que conversava com ele através de um fogo, sobre uma sarça que não se consumia. Qual nome? Que nome que eu vou falar para os filhos de Israel, para o seu povo? Como que eu vou falar? Qual que é o seu nome? Como que eu falo? Ele fala, eu sou. Fala para eles que o eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. E Moisés, ele foi até o povo de Israel, no Egito, com esse nome. Eu sou. O enviou a vós. Mais tarde, Jesus nasce. Ele cresce. Começa a sua carreira. Começa a sua obra redentora sobre a terra. E várias vezes ele afirma, dizendo que eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Então ele está dizendo que era eu lá, mas não era a minha dispensação ainda. Não tinha chegado o momento de ele ser declarado ou falar, Jesus. Não. Mas no decorrer da história, ele veio mostrando que ele estava lá, que ele esteve lá. Por isso que quando os Hebreus, no versículo 8 do capítulo 13, disse que ele é o mesmo ontem, quer dizer, no passado, então que ele estava no Velho Testamento, agindo de uma forma camuflada, pois ainda não era sua dispensação de falar Jesus, mas sim como Deus. Aí outra passagem interessante que lemos e sabemos, que quando o povo de Israel, eles se rebelaram contra o Senhor, e serpentes começaram a vir e começaram a atacar o povo e a matar todo o povo. E diz que ergueram uma serpente, fizeram uma serpente e ergueram aquela serpente. E todos que olharem para aquela serpente eram curados de suas enfermidades e não morriam. Mais tarde depois, a Bíblia fala que depois que eu for levantado no madeiro, atrairei muitos para mim. Então aquilo já era a presença de Jesus naquele momento. Mas ele não podia dizer que ele era Jesus. Por quê? Porque ainda não era a sua dispensação, não era o seu momento. Não era a hora dele se manifestar como Jesus. Ele tinha que aguardar o momento para falar o seu nome, Jesus. Então ele esteve no passado agindo de uma forma o qual as pessoas elas não entendiam e não compreendiam.
não conseguia entender. Por quê? Porque ainda não tinha nascido Jesus. Jesus ainda não tinha nascido, não tinha vindo ao mundo. Aí Isaías diz que um filho não nasceu. Aí Jesus, ele vem e nasce. Aí começa o quê? A sua dispensação com o seu nome. Com a sua presença, com o seu nome, o qual o próprio Deus declarou que tinha que ser Jesus. Aí Jesus começa a agir e a andar naquele momento. E mostrando, ensinando ao seu discípulo, que mais tarde, depois, começaria a escrever e a fazer ainda obras maiores do que ele. Obras do qual, hoje, se for ver, fazemos obras maiores do que ele. Através da internet, quantas pessoas conseguimos alcançar? Através da internet, quantas pessoas conseguimos anunciar o evangelho? Naquela época, Jesus, ele só conseguia alcançar um público limitado, que estavam presentes naquele momento. Hoje não. Hoje conseguimos alcançar o mundo inteiro. Onde tiver a internet, podemos falar sobre esse Jesus, que foi no passado, presente e futuro. Aí Jesus, no presente, hoje, que no passado, a Bíblia diz que, primeiro em João, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No presente, hoje, ele fala sobre a sua intercessão. Hoje, fala sobre a sua intercessão. Romanos capítulo 8, versículo 34. Vamos ver o que fala lá. Sobre Jesus intercedendo por nós hoje. Que diz assim, ó. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Então Jesus hoje, ele foi no passado. Podemos colocar ele no passado, agindo na antiga aliança, depois nascendo, fazendo a sua obra, fazendo tudo aquilo que ele tinha que fazer, e depois começar a interceder por nós hoje. Que diz quem é quem condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Então ele está dizendo que ele é o mesmo que intercede hoje por nós. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz assim, ó: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. O Jesus de hoje, ele intercede. Ele intercede por nós. E ainda em Hebreus, capítulo 9, no versículo 24, diz assim: porque Cristo não entregou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então o Jesus
já agora, ele está no céu. E a função dele é interceder por nós que estamos aqui. Então, todas as vezes que nós buscamos a Deus através da autoridade do seu nome, ele intercede por nós. Ele intercede a nosso favor, porque ele está à direita de Deus. Ele está do lado do Senhor. Quando nós falamos com Deus através de Jesus, através de Jesus Cristo, o Senhor, ele nos ouve. Por quê? Porque o Jesus, ele começa a interceder por nós agora, neste momento. Agora, neste momento, quando nós começamos a buscar a ele, ele começa a interceder. Muitas vezes não conseguimos nem falar, não temos nem palavra para dizer. Mas Jesus, como ele, no passado, ele viveu neste mundo. Ele sentiu as coisas que sentimos hoje. Então ele nos entende. Ele compreende a nós. E assim consegue interceder e falar para Deus. Eu sei que ele está passando. Eu entendo muito bem o que ele está tentando dizer neste momento. Eu sei muito bem o que ele está falando ali. Por quê? Porque eu estive lá. Eu passei lá. Eu vivi lá. Eu tive infância. Eu tive adolescência. Cheguei à idade adulta. E depois morri e ressuscitei. Então eu entendo o que ele está falando. Tudo o que eles passaram, eu também passei. Então, hoje ele está lá, com esse papel de intercessão ao nosso favor. Porque ele é eterno. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele tem uma compreensão tão grande de Jesus, que ele consegue ver isso. Ele consegue ver que Jesus, ele é eterno, ele não muda. Ele consegue preencher dúvidas que de muitas vezes ficam em nós, nos nossos corações. Ele consegue preencher essas coisas. Que ele chega a dizer que para imitarmos, você tem que imitar os bons líderes. E corre daqueles que tentam colocar outra doutrina, do qual o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos, o qual o Senhor Jesus tinha ensinado ao seu discípulo. Então ele hoje, ele está como intercessor nosso no céu. E quando nós começamos a compreender essas coisas, quando nós começamos a entender que Jesus está intercedendo por nós hoje, é o papel dele hoje. No passado, ele andou, fez a sua obra, trouxe muitas pessoas para ele, e depois de trazer as pessoas até ele, que ele morreu e chegou até o céu, onde ninguém pode chegar, nem principado, nem potestade, nada pode alcançar. Ele foi incumbido de um papel de interceder por nós, de tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que necessitamos. Ele tem esse papel de interceder, de conceder aos seus filhos, aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que conhecem a ele, aqueles que têm conhecimento dele, intimidade com ele. Ele intercede por esses, por aqueles que ele trouxe, que ele diz: quem pode condenar? Quem condena? Ninguém pode condenar, pois Jesus foi quem morreu. E assim intercede
por nós. E outro fala sobre a sua realização, o que fará no futuro. Que falamos sobre Jesus ontem, Jesus no passado, tanto na velha aliança como no Antigo Testamento, onde ele esteve. Depois ele nasceu, fez a sua obra, salvou a muitos e continua salvando a muitos. E hoje ele intercede por nós e eterno. Diz que ele é o sumo sacerdote. Em Hebreus, é mais no livro de Hebreus que eu estou, hein? Hebreus capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eterno, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, em Hebreus capítulo 5, versículo 6, diz que ele é o sacerdote, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve princípio e nem fim de dia. Melquisedeque. Então ele é nessa ordem, sumo sacerdote. E no capítulo 6, versículo 20, diz assim também: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus eterno, mais uma vez o escritor aos Hebreus está dizendo que ele eterno, ele sempre vai ser o sumo sacerdote, aquele que é digno de fazer sacrifício, aquele que é digno de estar diante de Deus, no Santo dos Santos. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 17, que diz assim: porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote, mas este com juramento, porque aquele que ele disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores
efeito mais sublime do que os seus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Aqui os hebreus, ele dá tipo um checkmate. Pronto, não tem como mudar. Jesus Cristo, ele é eterno. Foi feito sumo sacerdote. Sacerdote real, que intercede eternamente. Então, hoje, para nós, ele está intercedendo. Quando morremos, nossos filhos, ele vai interceder pelos nossos filhos, e assim continuará sempre. Por quê? Porque o seu sacerdócio é eterno, não acaba, nunca vai se acabar. O seu sacerdócio é eterno e para sempre. Isso é uma notícia muito boa, maravilhosa. Mas se nós não estudarmos e pararmos para aprender sobre essas coisas, nós não ficaremos sabendo sobre isso. Nós iremos andar cabisbaixo, sem perspectiva de vida, sem saber que tem um futuro melhor, que tem algo melhor separado para nós, que tem alguém que intercede por nós. O mundo, ele não tem essa esperança que nós temos hoje. O mundo, ele não consegue enxergar que além pode ter uma melhora, que depois dessa vida tem algo melhor para nós, que hoje podemos viver com Cristo uma vida abençoada, uma vida transformada, uma vida totalmente linda, e depois viver com Ele. Por quê? Porque Ele é eterno e garantiu a nós que seria assim para sempre, para todo sempre. Amém? Era até as 9. Vai até as 44. Amém? Creio que falou comigo e falou com vocês sobre Jesus. Ele não muda. Que ele é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que ele fez no passado, ficou no passado. O que ele faz hoje, diz que faz tudo novo. Totalmente novo. Então, a diferença dele ontem, há uma diferença dele hoje, e uma diferença dele eterno. Amém? Vamos orarmos, agradecer ao Senhor por mais um dia de ensinamento, de vitória, pois o Senhor, Ele tem concedido muitas bênçãos para nós. Senhor, é no Seu nome, ó Pai, que estamos aqui para agradecer e Te glorificar, para exaltar o Teu santo nome. Senhor, obrigado pela Sua palavra. Obrigado, meu Deus, por cada um que aqui está, meu Deus, ouvindo e aprendendo do Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito. Te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é o mesmo.
O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. O Senhor não muda. O Senhor, ó Pai, sempre estará a interceder por nós. O Senhor sempre estará a fazer, ó Deus, aquilo o qual o Senhor quer. Aquilo o qual o Senhor, ó Deus, já projetou para cada um, ó Deus. Meu Deus, aqueles, ó Pai, que não conseguiram chegar neste lugar hoje, eu peço que o Senhor também alcança eles. Eu peço que o Senhor, ó Deus, possa estar assim, Deus, alcançando, abençoando, dando a eles, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor. Eu te peço, meu Deus, no nome do Senhor, que a cada dia, ó Pai, possa despertar em nossos corações o desejo, o interesse, a vontade de aprender da sua palavra. Ó Deus, que cada dia que passa, meu Pai, o Senhor possa abrir a nossa mente para compreender as verdades, Pai, o qual o Senhor deixou escrito nas Escrituras, para que nós, ó Pai, buscássemos e assim, Deus, encontrássemos, ó Deus, tudo aquilo o qual o Senhor tem para nós. Ó Deus, que o Senhor possa, cada dia que passa, mudar todos os hábitos, ó Deus, o qual aprendemos, ó Deus. Meu Deus, ó Pai, aquelas mudanças de hábitos, ó Pai, que nós conseguimos no decorrer, ó Pai, de nossas vidas, com nossos familiares, nossos pais. Meu Deus, que o Senhor possa mudar todos os hábitos, ó Pai, o qual não condiz com a sua palavra e com a sua verdade.